E eu vou falar aqui rapidamente, eu quero que você que está me assistindo aí, você imagine uma cena. Essa cena é para você entender como que funciona a TRG. Uma mãe, né, com 4 filhos, com um marido, uma esposa ali exemplar, uma pessoa assim muito bacana, cuidava dos filhos. Mas um dia, essa mulher, ela resolveu ir embora. E ela foi embora e deixou esse pai, tá? Olha só, faz aí a cena na sua mente. Deixou esse pai com essas 4 crianças, uma mocinha ali com uns 10 anos, o rapazinho com 7, o outro com quase 6 e uma mocinha de 6 meses. Ela foi embora. Ela foi embora para morar com outro homem que tinha 7 filhos. Para cuidar de 7 filhos do outro homem, que o homem era viúvo. Ela abandonou os 4, foi cuidar do outro. Eu falo muito isso nas minhas palestras, este caso específico. Talvez você que está me assistindo aí deve estar pensando assim, nossa, como é que uma mulher pode fazer isso? Outros podem estar dizendo, ela tinha talvez problemas emocionais. Ou podem pensar, esse homem não valia nada. Mas não é nada disso. Um primeiro ponto, realmente ela tinha graves problemas emocionais. E ela foi embora para cuidar de outros filhos. O filho, que estava de 5 para 6 anos, se tornou uma criança muito calada, muito sozinha, não conseguia brincar com outras crianças, sofria muito bullying na escola. E este filho sou eu, né? Então, muitas pessoas, quando eu falo em palestras sobre isso, às vezes eu falo assim, o que vocês acham dessa mulher? Algumas pessoas falam assim, essa mulher para mim aí não é mulher, não. Nenhum animal faz isso com os filhos, aquela coisa toda, né? E isso teve um impacto muito grande na minha vida. Um impacto tão grande que eu fiquei praticamente 25 anos sem querer ver minha mãe. Sem querer conversar, sem querer falar nada. Às vezes ela ia na nossa casa nos visitar, eu fugia, eu ia brincar, ia para a rua, não queria saber da minha mãe. E depois de 25 anos, aí é uma outra história, né, que através do amor de Deus, eu entendi que eu tinha que perdoar, tinha que restabelecer um relacionamento com ela. Foi quando eu, nesse momento, comecei a ter a minha mãe. Só que esse período antes disso foi terrível para mim. Terrível. Uma coisa assim inexplicável. Então eu falo para as pessoas, eu comecei a ter depressão, mais ou menos ali com meus 6 anos de idade. Já era um garotinho depressivo, muito tímido. Isso que eu estou fazendo aqui era impossível de eu fazer. Com meus 30 anos, sem chance. Com 30 anos eu não estaria aqui nunca falando e aqui na sua frente, né? Por quê? Porque isso me causou muita dor, muito sofrimento. E detalhe, por essa ausência de mãe, eu tive uma dependência emocional. E essa dependência emocional minha era muito forte. A ponto de conhecer uma garota, começava a namorar, em uma semana eu falava que amava, na outra eu pedia para casar, porque eu não queria perder essa garota. E as namoradas não aguentavam, porque era muito ciúme, era muito pegajoso, sufocava. E tudo isso por quê? Por causa de algo que aconteceu muitos anos atrás. E ficava dando gatilhos na minha mente. E quando as moças terminavam comigo, a mesma sensação que eu tinha era abandono. De que a minha mãe foi embora. O dia que ela foi embora. E detalhe, o dia que a minha mãe foi embora, eu tenho essa lembrança, eu falo eu tenho, mas vou explicar o que acontece nessa situação aí. Porque tinha, na verdade, não é tenho. Mas eu vou colocar tenho para vocês entenderem o contexto. Quando a minha mãe foi embora, era um dia de sol, à tarde, um dia muito lindo, assim, um céu azul, sol radiante. Minha mãe estava com uma saia, eu lembro com uma saia mais escura, uma camisa mais clara, uma bolsa do lado, um rapazinho ajudando ela a levar as coisinhas dela, que eram umas plantinhas que ela gostava, nos jarrinhos. Essa criança que está aqui, correndo no meio da rua, gritando, mamãe, não vai embora, não vai embora. Segurando nela, puxando ela. E ela, não, meu filho, eu vou voltar, mas fica aí, eu não posso te levar, eu tenho que ir embora. E foi. Isso para mim foi um choque muito grande. Muito grande. Então, o que acontece? Eu sei que era um dia de sol, aquela coisa toda. Por que eu sei disso? Porque eu escrevi num livro que eu tenho, que é uma autobiografia minha.
Não trouxe o livro, Chay. Não, eu não trouxe porque, na verdade, ele é só um e-book mesmo, mas vai sair impresso. Mas o dia que eu voltar aqui, essa mesa não vai caber de coisa, não. E olha só. Olha lá, né? Mas aí o que acontece? Isso me deixou muito mal. E eu pensava, isso não tem solução. E quando eu comecei a ter contato com a minha mãe, durou pouco tempo. Em 3 ou 4 anos, minha mãe morreu. Isso para mim foi terrível, muito ruim. E minha mãe, antes de morrer, ela disse assim, meu filho, olha só, minha mãe morreu no dia 27 de agosto. E meu aniversário é no dia 25 de agosto. Então, no dia 25, ela me ligou, meu filho, eu te amo, eu tenho muito orgulho de você. E eu lembro que ela falou assim, me perdoe por tudo que eu tenha feito na sua vida mal a você. Eu falei, mãe, nem preciso falar isso nem está no meu coração mais, tal. E nós nos despedimos e em 2 dias ela morreu. Teve um infarto e morreu. E ela, antes de morrer, ela me disse, Elias, cuida da mamãe, que no caso era minha avó. E eu cuidei da minha avó, né, junto com meus irmãos, até o falecimento da minha avó. Foi terrível também para mim a situação da minha avó morrendo. E para piorar a situação, o meu pai, o Jaider, falar do meu pai é algo assim que me dá muito orgulho, porque o meu pai é o melhor homem que eu conheci na vida, não é porque é meu pai, não. Um camarada para cuidar de 4 crianças sozinho, tinha que trabalhar, fazer as coisas. E o principal que ele deu para a gente foi um lar cristão, um lar de respeito, ensinou os bons caminhos, mesmo eu tendo feito coisas erradas lá na frente, né? Aquela coisa toda. Mas o meu pai era o meu herói. O meu pai, quem tiver curiosidade, é só olhar para mim, meu pai era meu xerox. Ou melhor, eu sou xerox do meu pai. Então o que acontece? A mesma coisa, careca igual eu, tal, e falava muito igual eu também. Então o que acontece? Meu pai, ele ficou doente. Há 4 anos atrás, meu pai morreu. E ele morreu no dia 25 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Então, o que acontece? No dia 25 de agosto, agora passado, o que eu estava fazendo? Colocando em rede social, que saudade do meu pai, estou de luto, não sei o quê. Nada disso. Eu estava organizando uma pequena festa na minha casa com meus amigos para comemorar o meu aniversário. Algumas pessoas falam assim, poxa, cara, o seu pai morreu no dia do seu aniversário, você vai ficar fazendo tal. Eu poderia usar aquelas frases clichê, né? Não, tem que comemorar a vida, não sei o quê. Mas quem perde um ente querido sabe como dói. O meu pai morreu segurando na minha mão e deu o último suspiro no dia do meu aniversário. Só que tem um detalhe. Isso hoje, eu só sinto saudade do meu pai. Eu não sinto a dor. Sabe aquela dor que faz, nossa, não suporto. Não, eu não sinto mais. Por que eu não sinto? Por causa da TRG. A TRG foi lá onde estava este fato, ele não ressignificou, tá? Que nós da TRG, nós não trabalhamos muito com ressignificar. É limpar mesmo, é tirar o sentimento. A minha mãe, eu não sinto nada em respeito à morte dela. Sinto saudade, sinto vontade que ela estivesse aqui. Quando eu estava vindo para cá, eu pensei nisso. Pensei, poxa, seria legal, né? Minha mãe, meu pai tá assistindo esse podcast hoje aí e tal. E sábado passado que eu estava lá em São Paulo, eu tive a oportunidade também de ser entrevistado pelo mestre Jair, né? E eu fiquei pensando nisso, poxa, meus pais poderiam estar aqui. Só que isso é só esse sentimento, não tem aquele sentimento assim, nossa, aquela coisa toda. Mas isso me dominou por muito tempo. Hoje não domina mais por causa da TRG. Na minha primeira sessão, Jaider, de TRG, na primeira sessão, essa situação da minha mãe foi eliminada da minha vida. Uma sessão. E eu já estava fazendo 4 anos de terapia convencional. Quando eu digo convencional, são várias terapias que eu fiz de saúde emocional e não consegui me livrar. Mas com uma sessão de TRG eu me livrei. Então o que acontece? A TRG não é que é um milagre, que é uma coisa assim. Por quê? A pessoa tem que se entregar,
O terapeuta aqui, ele faz ali talvez 20%, 80% é com a pessoa, sabe? Não tem nada de transe, a pessoa está em transe ali, está fazendo coisas mirabolantes. Não tem nada disso. Está indo lá no passado. Não é isso. Quando a gente fala de ir no passado, que é essa questão cronológica aqui, é porque esses fatos não precisam ficar na sua mente gravado do no jeito passado não, em vidas passadas. É verdade, não tem nada disso. Aí, perfeita a sua colocação. Então, o que acontece? Eu saí dali sem lembrar mais, assim, eu fechar os olhos aqui agora, eu não lembro como é que é a cena da minha mãe lá indo embora. Aí fica uma coisa assim, pô, mas então é contraditório, você disse que o sol estava quente, não sei o quê. Eu sei disso porque eu tinha escrito meu livro. Esse livro meu, eu terminei de escrever ele em 1993, eu acho, e ficou guardado lá em casa. Então, se eu abrir lá o livro lá, eu escrevi isso. Então, o que acontece? Mas na minha mente, se eu fechar os olhos aqui, a cena não vem. Ela não vem. Se ela não vem, eu não vou sonhar com isso, eu não vou ter gatilhos com isso. E isso me tirou o quê? A ansiedade. Mudou, acabou. Com a TRG. A cena da minha mãe não tem mais na minha mente, a dependência emocional não existe mais, né? Eu tomava 5 medicamentos por dia. Todo dia eu tomava 5 medicamentos para poder conseguir sobreviver e tocar a vida. Hoje eu não tomo nada de medicamento, não tenho crise de ansiedade, não tenho depressão. E eu digo para as pessoas que eu comecei a viver foi agora. Eu tenho tantos planos que quando alguém fala assim, qual é a sua idade? Né? Eu falo assim, eu tenho 53, mas a minha cabeça é de um cara aí de 30 anos, ou menos. Porque os meus planos não param, sabe? É um atrás do outro, assim. Mas não é aqueles planos que fazem eu ficar com ansiedade, que eu não consigo dormir. Até minha esposa fala assim, nossa, você não pode parar, você parou, você dorme, né? Eu falei, pois é, meu um sono tranquilo e eu não dormia. Eu tinha insônias, acordava de madrugada, sabe? E não dormia mais. Hoje eu vou assistir TV. Vamos assistir TV? Vamos. 5 minutos, a boca está aberta.